Graça e paz a todos que têm nos acompanhado. Mais uma vez nós estamos para essa ascensão dos nossos ensinamentos. Graças a Deus que nos concedeu este momento tão maravilhoso. Hoje eu venho falar sobre duas palavras-chave que Jesus usou e que na qual ele nos inspirou sobre essas duas palavras que se encontram na Bíblia. A primeira palavra é migalha. E a segunda palavra é fragmentos. Nessas duas palavras nós encontramos ela na Bíblia. Ao decorrer do nosso estudo nós vamos entender o que Jesus queria dizer para nós. Primeiramente vamos começar no livro de Mateus capítulo 15, verso 27. Assim a Bíblia está nos declarando ou está nos contando uma história sobre uma mulher que na qual estava ao pé de Jesus, dizendo para o mestre que curasse a sua filha. Os discípulos impediram com que essa mulher não chegasse até o mestre. E até o ponto que a mulher disse essa certa palavra: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A mulher começa a desfrutar de um conhecimento, dizendo para Jesus que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Onde que a mulher tirou isso? De onde veio esse conhecimento? Uau! Essa história ela é muito parecida com a parábola que Jesus deu para os homens que estavam naquela época. Ele estava ensinando isso. E bem provavelmente que essa mulher também tivera lá naquele dia. No livro de Lucas 16, do verso 19 a 31, quando Jesus começa a falar sobre uma parábola, a parábola de rico e o Lázaro, Jesus começa a falar sobre as coisas que acontecia com o rico e o que acontecia com Lázaro. Depois, quando os dois morreram, e nós conhecemos qual foi o fim deles. Mas o que chama a atenção não é essa. O que chama a atenção é o que Jesus fala sobre essa história. Lázaro ficava ali procurando matar fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Veja, Jesus ele transporta novamente esse conhecimento. Então, bem provável que, primeiramente, antes desta mulher ter falado com Jesus daquele modo, ela tinha ouvido essa parábola. Porque Jesus falava sobre o rico e o Lázaro e o que acontecia com o rico e o que acontecia com Lázaro. O Lázaro, ele para saciar a sua fome, ele tinha que comer as migalhas que caíam na mesa do rico. E a mulher, quando vai se encontrar com Jesus, fala a mesma coisa. Senhor, até os cachorros comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Veja, essa é uma das coisas muito importantes. A importância de você entender as palavras de Deus é essa. Quem são o que Jesus chamou de filhos para a mulher? E quem são esses que essa mulher se referiu como cachorro? Os filhos são os filhos de Israel, naquela época. E os cachorros são os gentios. Naquela época não havia nenhuma conexão entre os israelitas e os não-judeus. Não havia. Só houve depois que Jesus morreu. Foi para isso que Jesus apareceu para o Pedro, falando com Pedro para que ele matasse. Quando a Bíblia nos diz no livro de Atos que Jesus estava falando com Pedro, disse para ele: Pedro, pega esses animais, mata e coma. E ali o Pedro ele diz que não, Senhor, eu não posso comer das coisas imundas. Jesus estava se referindo sobre os judeus e não-judeus. E também a outra parte foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele veio para a igreja, ensinou a igreja, dizendo para eles que agora já não há mais distinção entre os judeus e não-judeus. O Jesus Cristo é o mesmo. Por isso que Jesus enviou o Paulo para os não-judeus, não mais para aqueles que recebiam a graça. Então nós temos as duas palavras, migalha, e também temos a outra que é fragmentos. João capítulo número 6, do verso 12, a Bíblia nos diz: quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que
não se perca nada. É muito importante isso. Jesus pegou os discípulos, deu graças a Deus e deu a eles de comer. Nota que Jesus não disse para eles que recolham migalhas. Não, Jesus disse, recolham fragmentos. Por que fragmento e não migalha? Qual a diferença das duas palavras? É muito fácil nós entendermos. A palavra fragmento, migalhas, a palavra migalhas, ela se refere em tudo aquilo que cai numa mesa. Por isso que ele é chamado de migalha. Assim, por exemplo, quando nós estamos dentro das nossas casas, quando tomamos o nosso café da manhã, o pão que nós comemos, quando partimos ela cai em fragmentos, cai umas metadinhas. É aquilo que nós chamamos de migalhas. Agora, o fragmento é tudo aquilo que é quebrado ou é separado do original. Tudo aquilo que se separa do seu original, então, do grego, ele é considerado de fragmento. A palavra migalha do grego significa sichon. Sichon significa migalha, pedacinhos. E a palavra fragmento do grego, ela significa clasma, mas não é uma palavra que é muito usada no português, porque não tinha nenhum como dar uma... não tem um sentido muito profundo para nós tirarmos do original da língua portuguesa. Então eu traduzi essa palavra da língua inglesa e que me deu essa palavra clasma, que significa fragmentos, ok? Então esses pedaços que Jesus olhou para eles e disse, recolham todos aqueles, mas agora a pergunta é, por que Jesus se importou com essas migalhas? Como eu disse, a palavra não é migalha, mas sim é fragmento. Por que Jesus se importou com fragmentos? É algo espiritual. Não era algo físico, mas sim era algo espiritual. Jesus estava ensinando aos discípulos algo muito, muito profundo. Pedaços que quebraram. Lembra que a Bíblia diz para nós que comeram mais de 5.000 homens. Imagina só 5.000 homens comendo, homens e mulheres, mas mesmo assim ainda sobrou comida. E essa comida que sobrou, a Bíblia nos diz que Jesus, quando olhou que sobrou, ele disse para eles, recolham todos esses fragmentos. Ou seja, esses pedaços todos que sobraram. Então isso nos mostra algo que, quando eles estavam dividindo os pães para as pessoas, eles iam quebrando esse pão em fragmento, em forma de fragmento. Então eles tiravam do seu original. Então eles davam às pessoas um pedaço, somente para poderem saciar naquele momento. Então a Bíblia nos diz que quando eles comeram desses pães e desses peixes, eles se saciaram, então ficaram repletos. Agora aqui está um outro problema. Nós vamos ler no livro de Lucas 22, verso 19. Assim a Bíblia diz para nós, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Aqui agora estamos na Santa Ceia. Jesus pega pão de novo e ele quebra. Ok? Então aqui agora estamos falando de algo que é clasma, que é quebrar, tirar do original. O clasma é tirar do original. Então ele pega um pão, ele tira ele do seu original, então ele diz para eles, você pega um pedaço e esse também pega um pedaço. Depois ele diz que é dado para vocês, ele disse como? À medida que vocês comerem disso, ele diz que lembram-se de mim. Então no final desse verso ele diz, façam isso todo momento para vocês lembrarem de mim, ou seja, lembrarem desse momento que vocês mesmo quebraram, tiraram do original. Agora, Jesus, ele nos diz que eu sou o pão da vida e a verdade. Então, o pão, ele era completo. Até no momento que Jesus reuniu-se com os discípulos na Santa Ceia, o pão já não era mais completo, porque foi quebrado.
Jesus teve que quebrar esse pão e dar para os discípulos. Disse para eles que esse aqui é o meu corpo que é dado para vocês. Vê? Agora na ceia ele diz que esse aqui é meu sangue, que é o sangue da nova aliança. Da medida que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês lembrarão de mim. Agora temos aqui o pão e o cálice. Por isso que é muito importante que você tome Santa Ceia. Se você não tomar a Santa Ceia, alguma coisa está errada. Por quê? Porque você está a se distanciar-se da originalidade. Você está saindo-se de clasma. Você precisa juntar esse pão, que é para você estar unido. Porque nós somente podemos estar junto e unido quando nós estamos com quem? Com Cristo. Por isso que o Paulo ele diz no livro de 2 Coríntios, do capítulo número 5, do verso 17, ele diz o quê? Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Todas as coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando você está em Cristo, você agora juntou esse pão. Você agora já não é mais o que nós chamamos de migalha. Você agora é fragmento, porque você agora é completo com Cristo. Todo aquele que não nasceu de novo, todo aquele que não creu em Jesus Cristo, essa pessoa, de fato, não é fragmento. Ele é migalha. Então saiamos da migalha, vamos para fragmento junto com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Obrigado. Nos vemos na próxima sessão do nosso ensinamento. Até já.